Olá para vocês que acompanham o R24, ao In Loco de hoje, aqui na Câmara Municipal, mais uma vez, mas hoje a gente vai falar com o vereador Dr. Edson, o único vereador independente da casa. Mas a gente vai entrar nessa história daqui a pouquinho. Não é isso, Dr. Edson? É isso aí, Devanir. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença, por essa oportunidade de falar com o seu público. Especial no seu caso, que é um jornalismo transparente, de qualidade e muito confiável aqui no município de Pouso Alegre, região. Muito obrigado, doutor Edson. Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente queria saber um pouquinho mais do doutor Edson, mas do doutor Edson, segundo o doutor Edson. Como o senhor descreveria aí o doutor Edson, né? Uhum. Quem é o doutor Edson? A gente falar da gente mesmo é a tarefa mais difícil que tem, né, Devanir? Mas o doutor Edson é uma pessoa simples, uma pessoa tranquila, de bem com a vida, e que gosta de defender o direito das pessoas, gosta de buscar assim, uma cidade melhor, né? E por isso estou aqui hoje exercendo a minha profissão, inclusive na Câmara Municipal, advogando aí, vamos dizer assim, para a população de Pouso Alegre. Então, o doutor Edson é esse cara que gosta muito de trabalhar, ajudar as pessoas no coletivo, né? E fazer melhor para a cidade, para o futuro da nossa cidade. Basicamente é isso. Bom, o senhor falou em advogar, né? Porque o senhor é um advogado muito conhecido aí na cidade, né? Sim. E por que o advogado Dr. Edson resolveu, de repente, aí entrar para a política? Na verdade, eu sempre tive gosto pela política. Eu nasci lá no bairro São Geraldo. E naquela época nós tínhamos como criança, naquela época era muito festivo os comícios. Então isso lá no bairro São Geraldo, como criança, isso chamava muita atenção. Gostava de ver as pessoas falarem no palanque, as oratórias, né, os bons oradores, os oradores que não eram tão bons assim, isso me chamava atenção. E uma coisa também que me chamava atenção quando criança era por que a gente que morava na periferia, a gente não tinha acesso às decisões da cidade. A gente sempre ficava sabendo por último o que seria feito, o que não seria feito. Eu sempre tinha uma questão de saber como é que tudo isso funcionava, né? E sempre me questionava, por que sempre vem do jornal, por que sempre a notícia vem do centro da cidade para a periferia, por que nós aqui da periferia, os meus pais, os meus vizinhos, os nossos conhecidos, por que eles não participam das decisões do nosso bairro, das decisões da nossa cidade? Então isso sempre me chamou muita atenção. E eu fui encaminhando para a faculdade de Direito, para fazer Direito, e acabei desaguando na política, já com a minha profissão depois, assim, bem solidificada. Aí achei que era o momento de entrar na política. Mas quando que veio exatamente essa decisão aí de entrar para a política? A primeira eleição do senhor foi em 2016. 2016. O que levou o senhor a entrar para a política, especificamente em 2016? Nós vivíamos aquela época, em 2016, aquelas cruzadas de maio, aquela tensão toda no país, a desonestidade brotando muito na política. Então eu percebi que naquele momento, já com a minha idade, já com a profissão solidificada, eu percebi que naquele momento as pessoas boas, as pessoas que realmente querem trabalhar para a coletividade de uma forma séria e honesta, eu achei que todas essas pessoas deveriam, então, participar da política. A gente está falando ali de um contexto, né, das jornadas de junho de 2013, a gente tinha ali também a época da Lava Jato. Exatamente. 2013, 2016. Uhum. Então, envolvido naquela situação, querendo mudança, eu achei que era o momento de colocar o meu nome à disposição. E participei com um mote, com a seguinte frase: pela ética, pela moralidade, pelo que é justo de direito. E assim entrei para a política de Pouso Alegre. Para o seu primeiro mandato como vereador, né? Isso. E, no primeiro momento, você foi eleito ali junto ao prefeito de então, né? O Rafael Simões. Isso mesmo? Você foi eleito sim. Na chapa dele? Foi isso? Veja bem, naquela época, quando eu fui candidato, eu já era filiado ao PSDB
já era filiado ao PSDB já há 4, 5 anos, de 3 a 5 anos, eu já estava filiado ao PSDB. O Rafael Simões, naquela época, ele era filiado ao PTB. Então, até por consequência daquele momento eleitoral, o Aécio Neves era do PSDB na época e por muito pouco não foi eleito presidente, né? Então, naquela oportunidade, a cidade tinha votado maciçamente no Aécio. Então, por conta disso, até me lembro muito bem que na época foi eu que dei a sugestão para que o Rafael Simões viesse para o PSDB. Então, quando ele veio para o PSDB, eu já estava no PSDB. E, por conta disso, disputamos a eleição em conjunto naquela oportunidade. Certo, então vocês foram eleitos ali na mesma chapa, e aí acontece aí uma mudança aí na política para o senhor, que então era um vereador da base, né? Sim. O senhor passou a se declarar como vereador independente, né? Hoje o senhor é o único vereador independente da casa, né? Como eu apresentei o senhor no início da nossa conversa. E que o senhor explicasse para a gente o que aconteceu que o Dr. Edson virou um vereador independente. Como é que é essa história? Então, como eu disse para você, eu comecei a minha campanha com voto pela ética, pela moralidade, pelo que é justo e de direito. Então, isso me trouxe para a campanha, isso me trouxe para a política. E quando aqui cheguei, tomei posse no primeiro ano, eu fui presidente da comissão, a mais importante comissão da casa, que é a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, pela qual passam todos os projetos, né? Então, esses projetos chegavam aqui na casa 5h30 da tarde, numa terça-feira, no dia da sessão, eles chegavam prontos, com um parecer que eu tinha que fazer, que eu tinha que elaborar, né? Tinha que estudar os projetos, dar o parecer favorável ou desfavorável. Sendo favorável, o projeto passava a tramitar por todas as outras comissões, e são muitas, e depois disso o projeto ia para votação. Então, esse processo já chegava pronto, apenas para eu assinar. E eu me recusava a fazer a assinatura, colocar ali minha assinatura sem ler o projeto. E projetos importantes para o município de Pouso Alegre. Então, eu, em especial na qualidade de advogado, eu falei, não posso assinar uma coisa que já vem pronta para mim, sem eu, pelo menos, fazer uma leitura daquilo. Então, eu comecei eu não assinava esses projetos. Isso começou a criar um constrangimento entre a Câmara Municipal, em especial a minha comissão, e o Executivo, né? Como se eu fosse obrigado a assinar aqueles projetos sem fazer a leitura. Isso já no primeiro ano? Isso já nos primeiros 3, 4 meses. Então foi aonde eu comecei a me afastar do Executivo naquele momento, afastar de forma robusta mesmo, para não ser subjugado, para não passar a ser aqui na casa um chancelador dos projetos do prefeito, sem sequer fazer a leitura dos projetos. Então aí surge o vereador independente aí, dentro da Câmara. E como eu vim para casa, vim para a política, contra tudo aquilo que nós passamos aqui na nossa cidade, nós passamos no Estado e no país, aquela questão da Lava Jato, aquela coisa do PT acontecendo naquela época, todos aqueles desmandos, inclusive aqui na cidade de Pouso Alegre. Então eu não tive, era inconcebível para mim também ir para a oposição, que representava aquilo naquele momento. Então eu não fui para a oposição, porque eu não queria participar daquilo que estava sendo feito. Aliás, era o que eu vim combater, né? E também não me sentia bem na base do prefeito por não ter liberdade de me expressar, liberdade de fazer o meu trabalho de vereador, de fiscalizar, como eu deveria fazer. Então, nesse caso, na verdade, eu fiquei sem opção. Então, eu resolvi levar a coisa de forma independente, que é até uma figura nova na política, porque geralmente você não tem... Principalmente aqui em Pouso Alegre, né? Ou é base ou é oposição. Oposição, né? Exatamente. E outra coisa que é importante dizer, eu, na época, eu era um advogado, um cidadão advogado, que, pelas circunstâncias do que vivia a sociedade brasileira naquele momento, resolvi
ser candidato. Então eu nunca, na verdade, e até hoje, praticamente completando 8 anos na política, eu, na verdade, nunca tive grupos políticos, nunca participei de grupos políticos, né? Então eu não posso, nem que eu queira, eu não posso falar que eu sou oposição, por quê? Porque eu nunca participei de qualquer grupo político, seja ele de base, seja ele de oposição. Certo, mas quando que o senhor decidiu assumir aí, né, essa postura de vereador independente, né? Que hoje em dia o senhor fala isso o tempo todo. Mas sim, quando que o senhor resolveu chegar e falar assim, olha, a partir de hoje eu sou um vereador independente, não pertenço mais, não sou oposição ao atual governo, mas também não sou da base. Quando que o senhor assumiu essa figura? Isso foi muito rápido, Devanir. Isso foi com 4 meses. Nós tomamos posse. Foi lá no comecinho mesmo. Nós tomamos posse no primeiro. Nós tomamos posse 1º de janeiro. Todas as terças-feiras, eu não sei, acho que ainda tem isso entre o executivo e o legislativo. Todas as segundas-feiras tinha uma reunião com os vereadores lá na prefeitura. Então, nessas reuniões, às vezes era tratado da pauta, era tratado algum projeto que ia entrar, e tinha essas conversas, e tinha, obviamente, as conversas políticas, né? Então, toda vez que eu apresentava uma sugestão, que eu falava, que eu sugeria alguma coisa, que eu chamava atenção para algum projeto, eu falava, acho que isso não é bom, acho que isso não é o momento, acho que não deve ser feito assim. Todas as vezes que eu tentava participar desse diálogo, eu era barrado, né? E assim, de uma forma muito curta e grossa, como se diz. A expressão era assim: aqui funciona assim, não está satisfeito, vá para a oposição. A gente está falando aí do mandato do então prefeito Rafael Simões. Então, prefeito Rafael Simões, lá em 2017. Mas eu acho que vale a pena a gente falar de uma situação que é muito interessante. Nessa época aí, a gente está falando do mandato do Rafael Simões, e durante o período do Rafael Simões na prefeitura, ele tinha uma base aqui de 2/3, né, na Câmara. Sim. Mais de 2/3, né? Mais de 10 vereadores. Uma Câmara que chancelava basicamente tudo aquilo que vinha da prefeitura, né, sem dúvida nenhuma. O R24 fez várias matérias mostrando o combinado, né, da base, por exemplo, de não aprovar nenhum requerimento, né, feito pela oposição, né, requerimento de informações para a prefeitura, e aí é bom a gente explicar para as pessoas, né, porque o requerimento do vereador, tradicionalmente, mesmo aqui na Câmara da Prefeitura, na Câmara de Pouso Alegre, em outras legislaturas, ele era meio que aprovado, né, automaticamente, porque é uma prerrogativa do vereador, né, para poder fiscalizar o executivo. Sim. Então a gente fez inúmeras matérias. Agora, o que chama a atenção é que a gente teve uma virada política na cidade. Sim. E talvez duas das figuras que lideravam essa base dos Simões lá atrás, hoje estão na oposição. Sim. Que é estão os nomes aqui, o Leandro Moraes e o Bruno Dias, né? Sim. E hoje eles estão fazendo o papel de oposição, né? Sim. Como que o senhor vê essa mudança dessa dinâmica hoje na Câmara? Como é que funciona né, essas bancadas hoje? Como que elas se movimentam? Como que está distribuído esse peso aí de base e oposição na Câmara hoje com o Dimas à frente da Prefeitura? Então, hoje nós temos essa situação. Mas eu quero dizer, antes da gente de iniciar nesse ponto específico, quero falar sobre os requerimentos. Eu tenho quase 80 requerimentos negados aqui na casa. O requerimento é um instrumento, Devanir, que você tem no regimento interno da casa, que ele é a peça fundamental para que você faça fiscalizações ao Poder Executivo, peça documentos, levantamentos, explicações, e a partir daí, se você percebe alguma irregularidade, alguma situação que não está de acordo com as normas administrativas, você então pode dar prosseguimento nisso, chegando até uma CPI, instaurando uma CPI. Então, com essa truculência que tinha no governo anterior ao que aí está agora, isso foi engessado. A ordem que vinha do Executivo era para não aprovar nenhum requerimento. E isso, inclusive, foi admitido
Na tribuna da Câmara, isso, né? inclusive, foi há pouco tempo agora, porque agora eles estão divididos em bajuladores e delatores. Não é isso? Você tem agora de um mesmo grupo político, está encerrando aí o seu período de 8 anos, queira sim, queira não, é isso. Sim. Então você tem uma base dividida hoje em bajuladores e delatores, que inclusive é o que você está falando, que agora estão... Eu vou te dar um exemplo de como isso era fechado. Quando foi proposto pelo prefeito da época, Rafael Simões, a extinção da guarda, ela foi extinta com requintes de crueldade, com esmagadora votação a mando do executivo. E eu, naquela época, fazia a defesa da instituição. Por quê? Porque você tem um instrumento, nós tínhamos naquele momento um instrumento que auxiliava a segurança pública. Ah, não era bom? Se não era bom, vamos fazer com que ele seja bom. A justificativa do executivo na época era uma justificativa pessoal, que eles qualificavam pessoalmente os guardas municipais, né? Ao invés de falar da instituição. Eles expuseram de uma forma lamentável os 115 servidores municipais, extinguiram a guarda, mas o que não contaram para ninguém é que esses 115 servidores que não serviam naquele momento aos olhos da administração para serem guardas civis municipais, nenhum deles deixou o quadro de servidores. Continua até hoje. Então aí você fala, esses funcionários, servidores são assim, assim, assado. Aí você extingue o Instituto Guarda Municipal, mas a causa que seria a qualificação dos servidores, né, da qual eu sou veementemente contra, ela se manteve, porque os funcionários, vamos dizer assim, continuaram. Né? O que foi extinto foi o Instituto, que hoje faz falta na cidade. E que hoje está se discutindo aí a possibilidade de volta, né? Exatamente. Aí nós entramos na coerência. Eu, há pouco tempo, apresentei novamente um requerimento, que sou um defensor da Guarda Civil Municipal, a exemplo da cidade de São Paulo. Você sabia que a cidade de São Paulo tem a sua Guarda Civil Municipal desde antes da Constituição Municipal, porque a figura apareceu na Constituição de 1988. Né? E antes disso, a capital paulista já tinha essa Guarda Civil, que, aliás, funciona muito bem na cidade de São Paulo. Né? Funciona muito bem. Outra coisa, nós temos, como tem o SUS, Sistema Único de Saúde, nós temos o SUSEP, Sistema Único de Segurança Pública. Sistema Único de Segurança Pública. Então, se a Guarda Civil não tivesse sido extinguida naquela época, nós poderíamos pleitear valores, verbas carimbadas para uniforme, treinamento, viaturas. Então, hoje, 4 anos depois daquilo, nós teríamos uma guarda eficiente. Né? Eu apresentei uma indicação para o prefeito há poucos meses. E, infelizmente, também a cidade perdeu o momento de fazer um debate sobre segurança pública sério, né? Sim, exatamente. Ao invés de você fazer um debate estéreo, só de vamos eliminar esse aqui, exatamente. Você não debateu a segurança pública. Poderia ter feito o que foi sugerido na época, que eu apresentei sugestão na época de fazer uma audiência pública. Né? Porque às vezes você tem um serviço público ruim, mas que traz algum benefício que a sociedade não está percebendo. Quando você elimina aquele pouco que tem, aí você sente a falta e vê o que aquela guarda municipal oferecia para a cidade. Mas, doutor Edson, então retomando, né? Como que está hoje essa dinâmica dentro da Câmara, né, de forças, né, base e oposição? Como que o senhor analisa essa questão? Hoje, na questão o legislativo ele se movimenta à base de números. Né? Muitas vezes não são as ideias boas que prevalecem, mas sim o número de vereadores que aprovam ou desaprovam aquela ideia. Né? Então hoje você vê uma base do prefeito Coronel Dimas com 10 vereadores aí mais ou menos, né? Ainda tem alguns indecisos por aí. Acho que está uns 9 ali. Uma coisa assim, né? E você tem aqui os vereadores que se mantiveram fiéis
a proposta do Rafael Simões, né? Tem aqueles, inclusive, que estão com o Rafael Simões, que até já se arrependeram do que fizeram, mas não conseguem mais pular para o outro lado do muro, né? Já tem, inclusive, os arrependidos aí. Então, o jogo de forças... Mas você acredita que a oposição hoje ela consegue trabalhar melhor? Por exemplo, no seu caso, por exemplo, você consegue trabalhar melhor? Como independente, sim, porque hoje nós temos vários... Nós temos, no meu caso, que sou independente, você tem uma base do prefeito e tem aqueles vereadores fiéis ao deputado Rafael Simões. Então isso dividiu um pouco das forças. A gente teve um belíssimo exemplo de como é ruim a Câmara ser uma chanceladora. Sim. Né? Tem um mínimo de criticidade. Sim. Então um caso muito exemplar que é o plano diretor. Que acabou perfeito. Ele foi aprovado lá atrás, sem nenhuma criticidade. Diga-se, a mão de ferro. A mão de ferro. Foi, né, a toque de caixa. O que aconteceu agora? Nós temos que ser retificado, porque tem erros. Né? Tem erros formais, materiais ali. Então, o que mais me impressiona, Devanir, que eu falo que a gente tem que ter, as pessoas da política, elas têm tudo na vida, mas principalmente na política, porque você trata do direito das outras pessoas. A gente tem que ter coerência. Eu vejo hoje pessoas criticando, vereadores criticando o plano diretor, que foram incumbidas, ou foi incumbido na época, de fazer o plano diretor, fazer as audiências públicas acontecerem da forma determinada, que elas só aconteceram porque é previsto em lei, senão elas não iriam existir, e isso foi feito à mão de ferro, a punho de ferro. Né? E esses mesmos vereadores criticando o que eles fizeram. O rei ficou nu, né? O rei ficou nu nessa situação. Mas assim, mostra claramente que a Câmara ela precisa ter um mínimo de criticidade, né? A oposição, ainda que seja minoria, ela tem que ter o espaço de atuação, né? Eu acho que isso acaba sendo bom até para a situação, né? A Câmara, eu penso assim, eu vejo, além dos deveres de fiscalização, etc e tal, legislação, a Câmara, no meu entendimento, ela é um instrumento capaz de direcionar a cidade para um futuro melhor. Como? Com a participação, com a fala, com o entendimento dos vereadores. Por exemplo, na época, voltando um pouquinho aqui, a Guarda Civil Municipal. Se nós tivéssemos a oportunidade, naquela época, de fazer uma audiência pública e de discutir o assunto, nós teríamos uma Guarda Municipal hoje mais eficiente, né? Fomos descobrir isso só depois da determinação à Câmara Municipal, pelo Executivo, que a Guarda fosse extinta. E com a extinção da Guarda, a criminalidade vem ganhando níveis aí alarmantes no município. Não é isso? Agora veja bem, o que é uma Câmara engessada? Uma base de maioria engessada pelo Executivo. Se esse projeto vier e deve vir, inclusive eu apresentei indicação para que seja recriada, basicamente a você vai ver que ela vai ser aprovada, por unanimidade ou por pelo menos aí 2/3 ou mais dos votos, né? Isso mostra o quê? A ineficiência da Câmara, que aí está para representar de fato a população de Pouso Alegre. E, via de regra, ela é chanceladora. Ela faz aquilo, ela aprova aquilo que já vem pronto para ser aprovado. A Câmara tem um papel muito importante para simplesmente se ater ao papel de base ou oposição, né? Sim. Ela tem um papel muito maior que isso. Mas, já que a gente está falando de papel da Câmara, apesar de ser tá aí na oposição, um vereador independente, né? Sim. Não está lado a lado com o Executivo, o senhor aprovou um mundaréu de projeto, né? Queria que o senhor destacasse para a gente alguns dos principais projetos que o senhor aprovou ao longo desses 2 mandatos aqui na Câmara. Como eu disse para você, eu me preparei para vir para o Legislativo, me preparei para estar aqui prestando esse trabalho para a comunidade de Pouso Alegre, né? Então, a minha formação de advogado, pós-graduado em Direito Civil, Constitucional, Ciências Jurídicas, Processo Civil, e esses 26 anos que eu tenho de advocacia me ajudaram muito nesse quesito de legislação, né? Eu domino essa área por força da minha profissão.
da profissão que escolhi. Eu tenho 29 projetos de lei aprovados, né? E projetos importantes. Tem um projeto de 2017 que trata da segurança hídrica da cidade. O projeto protege as nascentes, as fontes, os rios, os lagos, as minas, né? Então, um projeto importante que vem aí na questão ambiental, preservar o nosso meio ambiente para as gerações presentes e futuras, né? Um projeto que também foi um projeto muito importante, foi a proibição de contratação pelo executivo e as instituições todas do município de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. Um projeto na mesma linha, que inclusive faz parte da mesma lei, que é a proibição de contratar pessoas que tenham cometido ilícitos previstos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tivemos aqui, enfim, eu fiz projetos em todos os segmentos, segurança, transporte, habitação, fiz todos esses segmentos do poder público, da administração pública, eu fiz apontamentos. E tivemos também aqui criei o primeiro simpósio da mulher na política, que fomenta a atuação da mulher, que chama a mulher para vir participar da vida pública, né? As comissões, eu criei 3 comissões, criei a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, criei agora recentemente, por conta de tudo isso que a gente falou da violência, da segurança, criei a Comissão Permanente de Segurança Pública, e por aí vai uma série de trabalhos efetivos aqui na Câmara. Então, agora é interessante notar o seguinte, né? A gente está falando aqui de projeto de lei, a gente sabe que essa é uma das principais funções do vereador, a gente sabe que o projeto de lei não dá voto, né? Sim. Normalmente não dá voto, dá voto mesmo, é aquele vereador ali que está próximo ao executivo e consegue levar obras para sua base eleitoral, né? Como que você avalia essa questão? Você acha que, inclusive, essa é uma das razões pelas quais, né, a Câmara, em geral, adota essa postura de base oposição e a base chanceladora, assim? A sua observação é corretíssima, né? O bom desempenho aqui dentro da Câmara, ele não aparece. Esse trabalho, tudo isso que eu falei aqui, esses 29 projetos, esses 80 requerimentos negados, que é a busca de investigação, a busca da fiscalização de fato ali acentuada, isso não aparece, né? Até porque a população, já desde a época da campanha eleitoral municipal, é bombardeada com aquilo, eu vou fazer essa rua, eu vou asfaltar isso, eu vou asfaltar aquilo, e é o que você falou, o que dá voto é isso, né? E é um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E o que acontece? Fazer projetos de lei não é fácil, é difícil. Você tem implicações, você tem que consultar para fazer um projeto de lei, se é possível fazer aquele projeto, se o vereador tem alçada para fazer aquilo, se aquilo aquele projeto agride, se for feito, ele agride uma outra lei municipal, então você tem que pesquisar no âmbito da legislação municipal se já existe alguma coisa naquele sentido ou que se contrapõe àquilo. Você tem que observar as determinações da Constituição Federal. Então é muito mais fácil. É muito mais fácil você ir lá, como é feito em câmaras de vereador Brasil afora. É muito mais fácil eu sair da minha casa de manhã, ir lá na Secretaria de Obras e perguntar assim, aonde que está tendo uma obra hoje? Ah, está tendo uma obra lá na Ponte do Faisqueira. Aí eu vou lá na Ponte do Faisqueira, fico lá examinando a obra, mostrando, apontando, tirando aquelas fotos, olhando para o infinito, do lado do prefeito, né? E dizendo, ó, estou trabalhando. Né? Isso é muito mais fácil. É muito mais fácil. E é o que você falou, na verdade, é o que dá mais voto, é o que chama mais atenção. É difícil sair dessa armadilha. É difícil. Você vê alguma saída assim? Eu acredito, por isso que eu defendo aqui na casa, você sabe disso, você me acompanha aí o trabalho de todos aqui, é por isso que eu defendo muito a educação. Né? É por isso que eu defendo a educação, é por isso que eu apresentei um projeto aqui na casa já 2 vezes, e ainda vou continuar insistindo, para a gente colocar noções de direito nas escolas, para que as pessoas tenham mais conhecimento das regras do jogo, da vida, né? E tenham mais orientações para saber viver, para saber votar, para saber
Não é isso? Sim. Porque da mesma forma que a Câmara, de repente, nesses dois casos que a gente citou aqui, né, plano diretor e guarda municipal, Sim. Se você tivesse tido uma maior participação popular também nesses dois casos, talvez a gente não tivesse chegado nesse ponto. Né? Exatamente. Porque a Câmara, né, e quando eu falo que tudo isso que eu falo, eu não estou falando desse ou daquele vereador, estou falando da conjuntura, inclusive nacional, que isso acontece em todos os municípios, nos quase 6 mil municípios brasileiros, é assim que funciona. Né? E a Câmara, quando ela fica subjugada, na sua grande maioria, ao Executivo, a gente perde a sua essência, que na verdade é observar a ação do prefeito e, em sendo necessário, falar: não, prefeito, não pode ser assim, deve ser assado. Para quê? Para conduzir a cidade para o melhor rumo, para um futuro melhor. É o caso como foi da Guarda, é o caso como a gente precisa resolver a questão das inundações do São Geraldo, né? E problemas, temos que trazer soluções de fato. Não adianta você trazer soluções de momento, soluções paliativas, quando vier uma chuva maior, o bairro ser todo alagado novamente. Então é para isso que funciona a Câmara. E se a Câmara não pensa, né, ou ela é levada a uma situação de não se manifestar, de não pensar, a cidade perde muito em relação ao seu futuro, que poderia ser feito e não foi. Vamos mudar de assunto, então vamos falar de política mesmo? Política. Vamos falar de política, mas vamos falar de conjuntura. Vamos. E hoje a gente teve aí um racha dentro do grupo que governa Pouso Alegre aí nos últimos 8 anos. Né? A briga do atual prefeito com o atual prefeito Coronel Dimas com o ex-prefeito, hoje deputado federal, Rafael Simões. Com base nesse racha, né, e com tudo que o senhor acompanha aí, a sua vivência na Câmara, como que o senhor avalia hoje o atual cenário político em Pouso Alegre? Hoje nós temos um cenário político, até eu penso, ao contrário do que muitos dizem, muito favorável. É importante que tenha forças políticas, diferentes grupos políticos, porque isso traz a discussão, isso traz o debate, isso faz a democracia, a participação democrática fervilhar. Né? Você tem mais candidatos, tem possibilidade de ter mais candidatos para o executivo, melhores candidatos para o executivo, para o legislativo. Então esse racha, eu não digo racha em si, mas vários grupos e várias forças políticas é salutar para a cidade, faz bem. Como o senhor avalia o racha, né? A briga entre o racha, assim, entendi sua pergunta. O racha ele surgiu por conta da atitude do ex-prefeito, agora deputado Rafael Simões, que não aceitou. Tal que a gente vê, e até essa situação, assim, ao público em geral, acho que não foi explicada na sua plenitude. Você não pode dizer que nós passamos, um exemplo, nós passamos 10 anos atuando em administração pública, seja em fundações, instituições públicas, seja na prefeitura. De repente, eu sou eleito deputado federal, vou para Brasília, e você fica como prefeito, como ficou o Dimas, assumindo ali as suas funções, as suas garantias constitucionais. Então, de fato, o prefeito é o Coronel Dimas, não é? Aí o Coronel Dimas, evidentemente, que ele vai colocar as pessoas ali na secretaria, os secretários, que ele vai vai montar a sua equipe de governo, mantendo alguns, trocando os outros. Então, isso é o que foi feito. Né? Então, quando o Coronel Dimas afastou alguns secretários, o Rafael Simões, então, que já era deputado estadual, não era mais prefeito, se sentiu ofendido com isso. E hoje parece que tenta justificar esse racha com essa demissão de alguns secretários. Ora, se você tem secretários e tem que manter esses secretários no cargo, e mesmo quando esses secretários são substituídos pelo prefeito, você leva esses secretários para uma instituição da qual você tem a batuta, isso me parece que é confiança, que é credibilidade do trabalho da pessoa. Isso me parece mais uma questão de cumplicidade
do que de habilidade técnica dessas pessoas. Não é? Nós temos, o Pouso Alegre tem um celeiro de nomes. Nós temos bons nomes para todas as áreas, para todas as secretarias. Rafael Simões foi um bom prefeito? Sim, ótimo prefeito, muitas obras, fez realizações, mas não é um único. Como um único não foi Jair Siqueira, como um único não foi Simão Pedro, como um único não foi João Batista Rosa. Não é? Então nós precisamos entender que os cargos públicos, e é assim que eu entendo, os cargos públicos são de passagem. Né? Então não vejo, hoje, para mim, essa situação do racha ainda não está explicada. É esse ponto que eu queria reforçar. Está muito mal explicado. Está muito mal explicado. Qual que é a razão? Ah, brigou por quê? Porque brigou? Acho que é a pergunta que não quer calar hoje em Pouso Alegre e que talvez o ano eleitoral aí seja propício para trazer essas explicações para o eleitor em geral, né? Que eu Exatamente. acho que muito interessante que boa parte das pessoas que não estão acompanhando a política, porque quem acompanha a política é a gente que está aqui na Câmara, a maioria das pessoas provavelmente até acha que os dois ainda estão juntos, né? Sim, eu tem essa informação. Isso. Então, quando chegar na hora da votação, eu acho que vai ter até esse momento. Como assim? Eles estão juntos mais? Por quê? Exato. Eu acho que, como eu disse no começo dessa conversa, dessa guinada de conversa que nós demos aqui, qual foi o exato motivo, Devanir? Exatamente. O deputado, qual foi o exato motivo pelo qual houve esse rompimento? Porque eu não acho que ninguém, sem consciência, pode acreditar que uma amizade, uma parceria de 10 anos, ela foi desfeita simplesmente porque um secretário ou outro foi substituído. Isso depõe, inclusive, contra o equilíbrio emocional Tem muita coisa em jogo, né? Exato. Mas, prosseguindo em política, é claro, o nome do senhor foi cogitado para ser candidato aí a prefeito esse ano. Sim. E aí? O senhor vai nessa mesmo? Eu recebi propostas, Devanir, até de mais de um grupo político para me enveredar por esse caminho, sabe? Mas eu vejo que ainda não é o meu momento. Eu quero mais um ano aqui na Câmara, quero, se for reeleito, quero dedicar mais ainda aos meus estudos de administração pública, preparar, já que está surgindo essa possibilidade, já que estão surgindo esses convites, tanto da população quanto das forças políticas, eu quero me preparar mais, sabe? Quero, se for o caso, um dia de ser candidato a vice-prefeito, a prefeito, de ir para o executivo, porque eu sou mesmo apaixonada pelo legislativo, né? Como advogado, eu gosto mesmo do legislativo. Mas se isso tiver acontecer, eu quero chegar nesse ponto melhor preparado. Então, ainda em que pese ainda, até nesse momento, até o mês de março agora, está sendo procurado por isso, a minha candidatura vai ser para pré-candidato a vereador. O senhor não vai disputar, então, o executivo, vai apoiar quem? Então, não vou ser candidato ao executivo e estou ainda estudando o partido ao qual eu vou me filiar. Eu estou hoje no Cidadania, mas o Cidadania está em federação com o PSDB. O PSDB é um partido mais forte, mais robusto, nacionalmente falando. E por conta disso eu fico atrelado às decisões, na sua maioria, nessa confederação, às decisões do PSDB. Então, o PSDB hoje está com o Coronel Dimas. Mas tem rumores que o partido vai passar para as mãos. O Coronel Dimas deixou o PSDB, né? Ele deixou o PSDB. Mas o PSDB ainda continua apoiando ele. Por hora, ainda continua na base do Coronel Dimas. Mas há boatos aí, burburinhos, que o partido vai para o Simões. Então eu não posso viver nessa indefinição de saber para onde o partido vai. Né? Então praticamente estou de malas prontas e devo ir para um partido que me aceite como sou, independente. E uma pessoa que gosta de... Mas significa então que o senhor não vai embarcar na campanha de ninguém? Então, não vai apoiar nenhum prefeito? Não, posso apoiar, mas ainda temos tempo para discutir. Isso não está definido ainda? Não, mas desde que eu tenha... todos já conhecem o meu perfil. Né? Desde que eu tenha, se for eleito no grupo de um prefeito, de prefeito A, do grupo A, do grupo B, eu evidentemente que eu vou manter as minhas características de fiscalização, de participação, de falar aquilo que penso,
e de não ser aquele carimbador maluco do executivo, né? Eu acho que a política, cada vez mais, eu acredito que as pessoas têm que vir para cá, para o legislativo, para exercer o papel de fiscalizador do sistema administrativo municipal, né? Não dá para vir para cá e dizer amém, sim, para tudo aquilo que este ou aquele prefeito quer ou pretende fazer. Nós tivemos aí exemplos contundentes, né, passado recente, né, e que nos mostra que a Câmara tem que ser, sim, cada vez mais independente. Como diz a Constituição, harmônicos entre si, mas independentes. A Câmara cumprindo o seu papel, o Executivo cumprindo o seu. Já que o senhor não deve colocar o seu nome, a gente tem aí hoje, né, o nome do Coronel Dimas já colocado para reeleição. Você não enxerga outros bons nomes aí para concorrer na eleição para prefeito? Olha, a gente tem um bom nome que é do Dr. Antônio Marcos Coutubelli, que é da Federação PSDB, PT, PV, PCdoB. Né? E temos, já como pré-candidato também, o Coronel Dimas pelo Republicanos, que filiou agora recentemente, aí eu acompanhei, inclusive, pelo seu site. E eu tenho assim, a impressão, Devanir, que deve ficar nesses dois candidatos. Não vejo aí o grupo do Rafael Simões lançando um candidato assim para vencer as eleições. Eu acho que podem lançar um candidato assim mais para participar do marcar a posição, eleger vereadores, trazer uma oposição para a Câmara Municipal, aquele que for eleito, né? Por que eu digo isso? Porque você vê que várias pessoas que foram convidadas, não aceitaram o convite para ser candidato pela União Brasil. Outras que poderiam, que já estão no partido, que sempre quiseram ser candidatos a prefeito, e dedicaram uma vida para isso, parece que já jogaram a toalha e também não querem. Né? Então eu tenho um candidato aguardado a 7 chaves, para ser apresentado na última hora, que eu acho que não é o caso hoje, né? Ou de fato eles estão sem candidato. E a política é isso, a política é dinâmica, os grupos vão movimentando, o tempo vai passando, os grupos vão se reformulando. Essa beleza da política, inclusive. Né? Por exemplo, o Rafael foi para Brasília, o Dimas está aqui. Então, isso é vivo, é um movimento vivo. Perfeito. Doutor Edson, muito legal a entrevista, muito bom aqui o nosso bate-papo, mas a gente está chegando ao fim, a gente já conversou há mais de 40 minutos aí. Para a gente finalizar, o senhor fica à vontade para mandar um recado aí para o público do R24, né, para os pouso-alegrenses. Fica à vontade de fazer essas considerações. Eu queria saudar aqui os seus seguidores, os seus ouvintes, e aproveitar, Devanir, para destacar o seu trabalho de jornalista, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas em todas as áreas de atuação, nós precisamos de pessoas sérias, competentes, honestas, e que fazem do seu trabalho uma mola propulsora para o crescimento da cidade de Pouso Alegre. Tá? Eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui conversando com você, abertamente, sei dos seus princípios, conheço o seu trabalho, admiro muito você como jornalista. E o jornalista um fator assim, extremamente importante para a população, para uma cidade, e para levar informações seguras, claras, confiáveis, né? Até você que é do meio tem aquela expressão da imprensa marrom, né? Isso é terrível, a gente que está no meio, quando a gente lê um jornal, enfim, os meios de comunicação, a gente percebe que tem uma notícia ou outra propositalmente distorcida, né? Não é o que acontece com o seu trabalho. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, nessa conversa franca, né? E podendo levar para a população de Pouso Alegre informações também mais claras e seguras sobre todo esse processo político e para onde o nosso município está caminhando. Pouso Alegre hoje recebe 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões, 260 milhões. Né? Então é uma cidade pujante,
é uma cidade que não pode errar o passo, né? Então, mais uma vez, esse tipo de conversa aqui ela é importante para levar mais clareza, lançar luzes sobre todo o processo e a melhor forma que ele deve caminhar para todos os candidatos e para toda a população de Pouso Alegre. Então, é isso que eu deixo aqui. Bom, a gente agradece muito também, porque eu acho que principalmente nos últimos anos em Pouso Alegre, tem sido muito difícil quem tem a coragem mesmo de fazer essa conversa franca, né, aberta, citar nomes, né? Sim. Hoje em dia as pessoas têm medo até de falar alguns nomes, né? É proibido em Pouso Alegre. Então, que bom que o senhor aceitou conversar com a gente e falar francamente para as pessoas saberem o que está se passando realmente nos bastidores da política de Pouso Alegre, que afinal de contas é a partir daqui, né, a partir do exercício do poder, vai ser afetada a vida de todos nós, né? Isso aí, então, o In Loco fica por aqui e até o nosso próximo encontro, pessoal. Aquele abraço.